Essa é uma história sobre como o homem tem distintivo e do quanto ele pode aprender no dia a dia. É uma história do desenvolvimento da civilização, mas do quanto isso pode também acabar em barbárie e do qual é o papel do afeto. Não. Essa é só uma história sobre lobos. Hoje então a gente vai conversar sobre Caninos Brancos do Jack London. Gente, eu conheço essa capa há 10 anos e pra mim ela sempre tá de cabeça pra baixo. Pra mim sempre era pra ser assim, e isso aqui é uma cerca, sei lá. Mas não, é assim, isso aqui é a neve, isso aqui são árvores. E aqui aparentemente está o Caninos Brancos, tá bom? Mas, enfim, de novo, foi escrito pelo Jack London em 1906 e isso vai ser importante a gente ter esse ano em mente pra gente entender, obviamente, o contexto da obra. Antes de eu falar da história em si, então, quero só avisá-los, né, que este perfil aqui no YouTube tem uma página no Instagram chamada Nuvens no Café, e lá sim eu compartilho todas as minhas leituras. Por questão de tempo eu não consigo trazer ou fazer vídeos para todas elas. Por exemplo, estou terminando o ensaio sobre a cegueira e não vai rolar vídeo sobre esse livro, gente. Me sinto muito, mas vai ter um comentáriozinho lá no Instagram. Então, link tá aqui, link na descrição também. Vamos pra história. A gente vai acompanhar dois homens que estão perdidos ali, o que a gente supõe então ser a corrida de ouro de Klondike, ali na virada do século pro século XX. E eles estão ali perdidos, com os cães que estão sumindo, a cada dia some um, mas a gente rapidamente entende por que some um. Na verdade, há uma matilha ali por perto e há uma loba que toda noite seduz um dos cachorros e a matilha estraçalha ele. Como eles estão perdidos, os cachorros estão sumindo e eles estão com pouca munição, obviamente que a situação vai ficando caótica e a ponto de enlouquecer gente sã. Já diria Renato Russo. Acaba que um desses homens, então, ele decide partir pro tudo ou nada e vai pro nada mesmo, porque ele morre. Acaba o restinho de munição que tinha. E sobra, então, um cara que era o mais ok, né? O mais que, calma, vamos lidar com essa situação de forma tranquila. Mas acaba que não dá muito pra ele também, porque agora ele tá sozinho, ele tá com privação de sono, de comida, e os lobos estão cada vez mais perto, ele tenta se defender com fogueira, com fogo. Enfim, quando ele realmente tá a ponto de partir dessa pra melhor devorado, realmente acham ele, uma outra equipe, e aí essa é a primeira parte que a gente tem. Mas ela é importante por dois motivos. Primeiro, a escrita do London é muito angustiante. Você lê os cachorros sumindo, aqueles homens se desesperando de uma certa forma, e como essa primeira... O livro não demora muito não, e obviamente essa primeira parte muito menos, mas assim, você não consegue parar de ler enquanto você não vê que aquele povo ali ou vai morrer ou vai sobreviver, mas assim, você quer ler aquilo dali. E em segundo lugar, a gente é apresentado um pouco a brutalidade que vai acompanhar toda a obra. É claro que essa é uma forma, então, obviamente, do London falar mais sobre o ser humano do que o próprio lobo em si. Vamos imaginar que ele vai usar toda a brutalidade que ele vai falar dessas disputas que vão rolar aqui entre os animais, se ele fosse usar o mesmo critério, né, o mesmo estilo narrativo para falar sobre os homens. Eu acho que 3 pessoas teriam estômago para ler esse livro. Então, obviamente, quando você joga isso pro mundo animal, eu sei que muita gente também não sei lá, vai achar uma leitura mais sensível, mas, obviamente, a quantidade de leitores, a quantidade de pessoas que vão suportar uma leitura dessa é maior, inclusive eu. Mas também, na verdade, esse era o outro ponto, a gente precisa entender de onde veio o Caninos Brancos, porque o pai e a mãe estão nessa matilha. Obviamente, você já entendeu que a mãe é a loba, é a Kishi, o nome dela, se não me engano, mais pra frente a gente vai ver melhor como esse nome foi importante para a história da Kishi. Mas também tem o Caolho, que é um lobo, e que, da feita que essa matilha, elas, enfim, a caça não deu certo, porque eles não conseguiram matar esse último homem, eles vão se... Quer dizer, eles se locomovem para outro lugar e conforme eles vão se alimentando, ao contrário do homem que se junta para criar a sociedade, os lobos vão se espalhando, vão fazendo pequenos grupos. Então a gente vai ter a Kishi com mais 3 lobos. O Caolho, que é literalmente Caolho, então, né? Tem mais um que é ali, sei lá, meia-idade e um novíssimo. O Caolho, a gente vai ter aquela dança do acasalamento, aquele jogo de sedução e aquela luta pela fêmea. Então o Caolho vai matar os outros dois lá da forma que ele tem que matar. Só que nisso a gente vê também, que obviamente estamos falando do pai e da mãe do Caninos, da onde é que o Caninos vem? Ele realmente é fruto de uma luta, digamos assim, em que o Caolho, que aparentemente não ia conseguir, seja porque ele era mais velho, seja porque ele não tinha um molho, mas ele realmente se supera. E a gente tem essa mãe que, obviamente, aprendeu a seduzir lá aquele grupo de cães. E, de uma certa forma, tinha um poder sobre os outros lobos justamente por ser a fêmea. E aí, obviamente, da feita que o Caolho vence a disputa, a Kishi entende que ela tem que ir com ele, então eles vão ter a ninhada deles. A Kishi vai procurar uma toca
e lá ela vai ter a sua ninhada. E aí a gente percebe um dos primeiros momentos onde Londo vai questionar essa coisa do instintivo, da coisa inata. Que é o fato, por exemplo, do Caulill nunca ter sido muito um pai presente, mas ele sabe direitinho o que ele tem que fazer. Ele tem que sair, ele tem que caçar, ele tem que achar alimento para toda aquela família dele que está ali na toca. Assim como a mãe também, a Kish, entende por algum mecanismo natural que o pai não pode se aproximar muito, porque é meio que consenso que às vezes os pais comem os filhos, por exemplo, que estão com algum problema, enfim, que não vão sobreviver, os pais já eliminam ali. Então ela também não deixa de se aproximar muito. Mas assim, eles estão no inverno rigoroso realmente, então a comida é escassa e nisso a ninhada vai morrendo, a ponto de só sobreviver o Caninos Brancos. Esse carinha aqui, ó. Ou esse carinha aqui, deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês terem o ideal de caninos brancos em mente. Apesar de que caninos brancos não é porque ele é branco exatamente, né? Mas é por causa, literalmente, das presas dele. E a gente até pode, então, traçar paralelo entre esse momento da toca e realmente a caverna de Platão. Porque realmente o Caninos, ele vai entender que tem algo além desta toca e que ele não é permitido a ele sair no momento por questão de idade. A mãe, sempre que ele se aproxima dessa quarta parede, as outras três paredes, digamos assim, né, tem as três paredes da toca, a mãe deixa ele explorar. Mas essa quarta é meio mágica pra ele, porque é da onde o pai sai e vem todo dia, é da onde tem uma luz brilhante que o pai sai dessa luz, o pai volta pra essa luz, e a mãe nunca deixa ele se aproximar. Toda vez que ele se aproxima, ela vai dar focinhada, vai fazer avisos sonoros, então ele vai entender. Isso fica tão impresso na mente dele, que num dia, quando a mãe não tá, porque ela também teve que começar a sair pra caçar, até porque o Caulill também já faleceu, né, numa dessas lutas aí, ele vai se aproximar dessa quarta parede e ele vai de novo meio que lembrar da mãe, não dizendo, mas dando a entender que ele não poderia se aproximar dessa parede. E aí tem uma das páginas mais bonitas, eu acho até, desse livro. Esse livro tem cheio de passagens bonitas, mas também passagens bem viscerais, digamos assim. Mas eu vou ler então aqui uns trechinhos dessa passagem, desse conflito interior, né? Se eu saio ou não, se eu obedeço minha mãe ou não. O instinto e a lei lhe exigiam obediência. Já o crescimento exigia desobediência. A mãe e o medo o impeliam a manter distância da parede branca. Mas crescimento é vida, e a vida está predestinada a sempre buscar a luz. Continuando, mais um trecho. Por fim, um dia, o medo e a obediência foram engolidos pela corrente da vida, e o filhote foi andando cambaleante e desajeitado em direção à entrada da toca. E aí a gente entende que, obviamente, ele saiu e ele vai começar a explorar. E, obviamente, ele vai se dar mal em alguns momentinhos, vai se dar bem em outros, vai se dar mal em alguns momentões e bem em outros momentões, digamos assim. Mas, na média do dia, ele saiu bem, até porque no momento lá a mãe também pega ele de volta. O que tu tá fazendo aqui fora? Quem te mandou sair? Eu acho que todo mundo já passou por essa bronca materna. Mas a mãe, na verdade, vai entender que ele realmente precisa começar a explorar, então, o mundo exterior. Até que numa dessas, numa dessas saídas para explorar, eles já estão explorando juntos e tal, ele vai encontrar, então, uma tribo indígena. E, você sabe, eu acho que vi esse filme 2 vezes na vida, mas aquele momento em que, tô falando da saga Crepúsculo, eu não sei qual filme exatamente, quem viu vai saber qual é o filme da saga inteira, ou o livro, enfim. Mas é o momento em que o Jacob vai conhecer a filha lá do vampiro com a esposa dele, e ele vai ter, eu não lembro como é o nome, é imprinting, alguma coisa assim, gente, imprinting, sei lá. Vou colocar aqui na tela a palavra, mas é um senso de, caramba, eu estou te vendo pela primeira vez e eu vou me submeter a você, não sei quem você é, não sei de onde você vem, mas há uma conexão aqui e eu preciso respeitá-la, eu nem conseguiria quebrá-la. É mais ou menos isso. E é isso que vai acontecer aqui quando ele vê essa tribo indígena. Ele entende que aqueles homens ali são superiores a ele. Por alguma coisa ancestral, por alguma ligação ancestral, da primeira vez que um lobo se aproximou da fogueira do homem e tudo e tal. Então ele meio que é hipnotizado mesmo por tudo aquilo. Ele vai se aproximando, os homens também vão meio que deixando ele se aproximar. E quando a mãe dele vem buscar, alguém reconhece a mãe e chama ela de Kish. E aí ela se transforma de uma loba, literalmente de uma loba, para um pet, digamos assim. E ela aceita que faça um carinho nela, porque ela era daquela tribo. A gente vai entendendo ao longo do livro também, esse momento volta a se repetir, que quando o inverno está muito rigoroso, até para os próprios homens que estão ali, os animais tendem realmente a se afastar e cada um por si. Se eles voltaram, sobreviveram, mas eles podem até ter sobrevivido, não ter querido voltar, enfim, fiquem abertos. Mas no caso, como eles vêm a Kish de novo, eles fazem com que a Kish fique ali, naquela tribo, e o Caninos, que obviamente depende muito da mãe, vai ficar ali por consequência, digamos assim. Então, o que a gente vai ver nesta tribo, e essa noção primeiro de que
esses homens, o Canino então vai considerar como uma espécie de deuses, que ele vai chamar assim, ó, tá aqui ó, os deuses do mundo selvagem, que são esses primeiros, né, homens ali. Então a gente vai ver se desenvolver um canino, e o Londo de novo traz muito essa ideia, que o canino, né, ele é um barro, ele seria uma argila, sei lá, algo que vai ser moldado de acordo com as circunstâncias que ele passar. E obviamente, uma das primeiras é essa fase bebê na natureza, acho que ele ficou alguns meses ali, e depois ele vai passar por esse tempo ali, se eu não me engano, eu posso estar enganada, tá, gente? Mas acho que ele chega ali por volta de 6 ou 8 meses naquela tribo. E aí ele vai ter esse segundo momento, né, essa segunda impressão no seu barro, digamos assim, que é justamente os homens, mas que ele vai entender um pouco da justiça dos homens, quem ele pode atacar. Primeiro ele entende que a pior lei de todas você atacar um homem, digamos assim, né? Esse ser, esse Deus superior. Mas ele vai entendendo que há momentos que se pode, digamos assim, né? Momentos que eles forem extremamente injustos com você, ou então que você tem um certo Deus que você precisa proteger mais ainda, porque ele é meio que o seu dono, digamos assim. Ele vai percebendo, por exemplo, a maldade das crianças ali, um certo desprezo das mulheres por ele, mas acho que o principal... A principal, na verdade, coisa que vai marcar ele ali é um outro cão, acho que não é lobo, é um outro cão chamado Beiçudo, porque ele vai ser o terror na vida do Caninos. É quase assim uma coisa, de novo, instintiva, é uma inimizade instintiva. Então, por exemplo, a gente vai... Isso são palavras do Londo, tá? O Caninos vai se transformar num falso, num ladrão, num cínico, numa pessoa muito agressiva, num cachorro muito agressivo, por causa justamente dessa rivalidade com o beiçudo, que o beiçudo não deixa nem interagir com outros cachorros ou animais por ali. Então o que a gente vai vendo é que essa fase bebê, filhote, ela é meio que queimada ali, anulada, porque agora ele vai precisar sobreviver, porque o beiçudo mal deixa de comer, além da comida que enfim, o dono dá pra ele. Mas a gente vai percebendo que ele vai se desenvolvendo como uma máquina mortífera quase assim, porque ele vai realmente desenvolvendo suas habilidades mais mortais. Ele vai aprender, por exemplo, uma coisa formidável, que é, ele não sabe o que é preliminar no sentido de briga. Eu acho que você já viu dois cachorros brigando. Primeiro eles vão ameaçar que estão com raiva um do outro. Então eles vão rosnar, eles vão eriçar os pelos, sei lá o que. Aqui não. Enquanto um cachorro vem e tá tentando avisar o Caninos que pode ser que role briga com ele, o Canino já te matou. O Canino passa do, você quer brigar? Para, já te matei. Então isso, por exemplo, é uma vantagem absurda que ele vai ter, mas que ele vai desenvolvendo aos poucos, realmente. Nisso aqui vai ter que ir embora com uma outra parte da tribo, ele fica muito perdido porque ele ainda é um lobo que consegue um pouco de contato com a natureza, ele ainda consegue meio que se virar na natureza, mas ele também se vira, obviamente, muito bem na tribo, no conforto. Ali em algum momento, como quase que o último momento em que ele pode escolher se ele vai ser um lobo da selva, um lobo selvagem, ou se ele vai seguir com aquela tribo. A princípio escolhe pela selva, mas passa ali algumas horas, ele decide achar de novo a tribo dele, que já tinha se locomovido para outro lugar. Ele passa mais de uma hora andando até achar essa tribo, e quando ele chega, ele acha que o Castor Cinzento, que é o dono dele, digamos assim, ele vai dar uma surra nele, assim, porque como você usou não me obedecer. Mas na verdade o Castor só pega e dá um nhaco ali de carne para ele. E a gente vai vendo então que essa ligação dele nessa tribo, principalmente com o Castor Cinzento, é uma coisa baseada na lealdade. Eu protejo suas coisas, protejo tua família, e tu deixa me aproximar da fogueira, tu deixa eu dormir perto aqui da tua cabana, tu vai me proteger de alguns outros... de algumas outras injustiças que pode ocorrer aqui na tribo também, coisas assim. Se você já leu o Chamado Selvagem do Jack London, do próprio Jack London, obviamente você tá vendo aqui que a história é o inverso. Lá no Chamado Selvagem a gente vai ter um cão, que é o Buck, se eu não me engano, que ele sai de uma fazenda e em busca de responder esse chamado interno que desperta dentro dele. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem um lobo da natureza selvagem que vai se aproximando cada vez mais da convivência com o homem, da convivência adestrada mesmo. Acontece então que o Castor Cinzento também quer participar da Corrida do Ouro, da chance de enriquecer naquela região. Então ele chega ali e sai com caninos brancos. Eu tenho que lembrar sempre que é brancos. Com caninos, e chega lá. E lá, obviamente, ele vai conhecer mais uma parte complexa da civilização. Mas mais do que isso, ele vai conhecer agora um Deus superior. Aqui, ó, os deuses superiores. Porque realmente, o que é o Deus superior? É o homem branco. Querendo ou não, gente, é o homem branco, é o homem civilizado, é o homem que tem ali todo um maquinário para explorar as minas daquela região. Então, de novo, ele vai perceber essa diferença entre o Deus que ele estava acostumado com um outro Deus.
Só que agora, então, ele vai perceber até mesmo na relação, né, na forma como o castor cinzento se posta diante desse homem branco. Então ele vai até considerar o castor cinzento agora um deus criança. Bom, se você está me acompanhando até aqui, você já percebeu que o Jack London está humanizando bastante esses animais, principalmente o caninos brancos, porque é a forma como ele escolheu. A gente poderia estar lendo uma versão mais realista, talvez, até dessas impressões, dessas aprendizagens do canino, mas aí seria um documentário da Discovery Channel, por exemplo, e não literatura desta forma, né? E ali ele vai se desenvolver ainda mais, porque, como ele vai dizer, os homens são superiores, mas os cachorros desses homens são bobões, assim. Então ele consegue rapidamente descobrir uma forma de matar os cachorros ali, mas não levar a culpa por isso, sempre fica para outros cachorros dos outros índios por ali. Então tem um homem ali de olho nessa toda parafernália que o Caninos Brancos consegue montar, que é o Bello Smith, que é um ser depravado, imoral. Enfim, ele é um pouco ressentido, acho que mais do que isso. Seja porque muitas pessoas zoaram dele pela própria aparência, mas também pelo fato dele ser meio covarde, que ele é ressentido e ele só quer ter uma sensação de poder, digamos assim. Então o que ele vai fazer? Ele quer comprar o Caninos Brancos do Castor Cinzento. O Castor Cinzento vai dizer não, porque ele entende a utilidade do Caninos. Só que, obviamente, o Bello Smith tem um plano, então ele passa a embebedar o Castor Cinzento com rum, se eu não me engano é rum, até que realmente ele fica viciado e num belo dia ele diz assim, olha, que tal se você me vender agora o Caninos por tais garrafas de X, por tantas garrafas de X. E agora, assim, né, dependente, o Castor Cinzento aceita. E nisso, gente, de novo, outra coisa que tem lá no Chamado Selvagem que vai ter aqui, que é a lei do porrete. Lá foi para adentrar o Buck nessa vida cruel, e aqui também, tá? É o mesmo ponto do percurso, digamos assim, apesar de terem vindo de direções opostas. Aqui, o Buck precisa entender que a lealdade dele meio que vai ter que mudar, ou no mínimo o dono dele mudou. Porque ele vai então agora com o Bello Smith, mas ele dá um jeito de se soltar e voltar pro castor. Nisso, o Bello Smith pega e dá-lhe uma surra. Ele se solta ainda, porque né, o Bello não conseguiu prendê-lo de uma forma muito fixa. Então ele se solta e volta pro castor, mesmo sabendo que provavelmente agora sim ele vai apanhar, porque ele tá entendendo o que tá acontecendo. Mas esse senso de lealdade dele é quase que mais forte que ele. Então, de novo, o Bello Smith vai lá. E agora ele dá uma surra no Caninos, que a gente não sabe como esse cachorro, esse lobo, saiu vivo disso. Mas ele, além dele ter entendido que, tá, agora eu entendi que eu vou ter que, no mínimo, obedecer esse Bello Smith aqui, mas, obviamente, o fato do Bello Smith ter conseguido prendê-lo de uma forma que realmente ele não ia conseguir se soltar dessa vez. Mas pra que o Bello Smith quer o canino? Só pra ficar admirando essa força da natureza? É claro que não, né? Ele tem uma ideia de fazer lá uma rinha de cães. Então, o Caninos Brancos vai lutar com próprios cães, com outros cães, vai lutar com lobos, vai lutar com uma lince, que ele quase não conseguiu matar quando era bebê, ele e a mãe lutando contra uma lince, conseguiram derrotar, mas agora ele sozinho, foi uma luta que o exauriu. Mas a gente vai, obviamente, você sabe, a gente vê animais em circo, a gente sabe como são, quer dizer, não é que a gente vê animal em circo, a gente entende como deve ser o tratamento dos animais em circo, em lugares assim. Você não pode deixar só o cão irritado no momento que ele vai brigar. Você tem que deixar o cão, o animal irritado em qualquer momento, em todos os momentos. Então o Caninos vai passar por fome, vai passar por raiva. Se é uma coisa que não suporta é que riam dele. Ele nunca gostou, desde a primeira vez que ele entendeu que estavam rindo dele, e ele odeia que riam dele. Então eu vou rir bastante dele. Ele vai ver preso, enfim, pra justamente toda essa raiva ele canalizar pro momento da luta. E aqui é interessante o que o Lono tá fazendo com a gente. Se a gente for prestar atenção, cada vez que o Caninos está se aproximando da civilização, ele só tá se aproximando praticamente do lado ruim da civilização. Porque aquilo dali, quando ele vê os homens brancos, os deuses superiores, o que a gente talvez achasse, né? Que ele ia se encantar com a modernidade, com a tecnologia, sei lá do que, em 1906, ou um pouquinho antes que o Lono escreveu. E de novo, eu volto a essa ideia de 1906, porque a gente está vivendo ali a época do colonialismo, do imperialismo, ainda em disputa por novas terras, em disputa dessa aquisição de terras. Mas a gente precisa entender algo que um texto aqui atrás vai falar brevemente, bem rapidamente, que o London explora aqui um pouco do darwinismo social. O que seria então esse darwinismo social? É a ideia do Darwin, de que a natureza impõe as novas regras e a gente precisa se acostumando com elas. Só que agora o darwinismo social pega essa lei de Darwin e põe no contexto social, de sociedade, de disputa de terra, de homem, de tecnologia, de espaço. Só que não de uma forma mais quase que
imposta a gente, no sentido de que a natureza está mais assim, agora a gente só responde. Mas não, agora o próprio homem avança sobre a natureza, ele impõe a sua vontade, na verdade, é quase que o contrário. E é um pouco disso que acontece aqui, sim. O Caninos precisa se impor. Ele vai se impondo até o momento em que chega o Bulldog ali, e a gente também precisa levar em consideração que o Bulldog, ele é o resultado de cruzamentos entre várias raças feitas pela vontade humana. É quase como o Nono quisesse colocar pra gente a disputa agora entre uma força da natureza e o poder da criação humana, o poder humano, na verdade, ali. E que, na verdade, é uma luta visceral, mas num momento de descuido, que ele calculou errado, porque ele não... justamente é meio diferente de tudo que tá ali, do que ele já tinha lutado contra, que ele meio que perde essa luta, porque ele vai ferindo o Bulldog, mas em nenhum momento o Bulldog tá naquela briga com a raiva que o canino tá. O Bulldog tá ali com o senso de esse é o meu dever, eu preciso completá-lo. Então a cada mordida, cada nhaco de carne que o canino tira, o Bulldog fala, ai, não tava contando com isso, sabe? Com esse contratempo. Mas enfim, trabalho dado é trabalho cumprido. E o canino não tá entendendo, tipo, cadê a raiva desse animal? Nisso, de novo, ele vai errar um golpe e aí sim o Bulldog vai cravar as presas nele de uma forma que ele não vai soltar. Obviamente que o Belo tenta, ele chuta o Caninos pra ver se o Caninos responde com mais raiva ainda, ele zomba do Caninos pra ver se o Caninos responde com mais raiva e nada tá acontecendo. O Bulldog só tem uma missão na vida. Prendeu, segurou, matou. Não importa o que vai acontecer, ele não vai soltar o Caninos, a vida está se esvaindo do Caninos, essa que é a verdade. E eu acho que é o que o Lono quer dizer pra gente. Nesse contexto de darwinismo social, ganha o mais apto, ganha o que tem mais poderio até, ganha o que tem mais recursos. O Bulldog. Pronto, acabou. Só que eu acho que o Lono tá querendo dizer, gente, essa não é a equação. Até porque se você só põe isso na mesa, a gente vai cambar pro militarismo, sabe? Pro quem tem mais arma manda e os outros obedecem, sabe? Abaixa a cabeça e obedece. É isso que vai sobrar pra gente. A gente tá vendo a sobreposição da vontade humana ali. O Bulldog representa muito isso. E seria isso, seria essa a história que o Lono quer contar pra gente, se, e apenas se, o Whedon não chegasse ali. O Whedon, de novo, é um homem branco, que ele é um figurão dali, uma autoridade local, enfim, naquela corrida do ouro. E ele chega e ele começa a chamar todo mundo ali de bestas, suas bestas, suas bestas. E ele quer livrar, então, o Caninos e o próprio Bulldog daquela situação também. Gente, ele vai tentar de todas as formas tirar aquele Bulldog acoplado ao Caninos e não vai conseguir. Sabe com o que ele vai conseguir? Eu acabei de falar de militarismo, né? Ele vai conseguir livrar o Caninos pela arma, ele vai pedir uma arma emprestada, e aí de novo, emprestado, é uma arma emprestada. Mas de novo, eu acho que o Lono tá levando a gente ao extremo, sabe? Porque ele vai dizer assim, o que você faz com uma arma, cara? O que você faz com isso? Você vai se impor de que forma com uma arma que seja? A gente pensa que talvez ele vai atirar em alguém, ou que ele vai no mínimo dar um susto com uma arma. Mas ele vai usar a arma como se fosse caramba, como se fosse um cano, sabe? Pra poder, sabe, forçar com que o Bulldog abra a boca. E nisso ele vai conseguir com muito esforço e ele vai comprar a força, bem a força, tá? O Caninos Brancos do Bello Smith. E aí a gente vai então para a última parte do livro, que é a domesticação. Na verdade, eles tentam domesticar o Caninos Brancos, o Whedon, o assistente dele, só que o Caninos vai ferir o Whedon, vai ferir o assistente e eles vão pensar em matar o Caninos, porque ele parece que é um caso sem solução. Até que, por incrível que pareça, um belo dia, assim, depois de tanto tentar, e a gente mata, não mata, o Whedon tem uma ideia. Então ele vai jogar, ele primeiro livra o Caninos Brancos da coleira, tipo, olha, você tá livre. Mas o Caninos fica ali porque ele também tá tenso. Mas o Whedon ele joga um pedaço de carne, o Caninos come, mas de olho no Whedon. Em qualquer momento ele pode só matar o Whedon, se o Whedon tentar alguma gracinha. Ele joga um segundo pedaço de carne, de novo o Caninos come. No terceiro, ele diz assim, não, você venha comer na minha mão. E, de fato, o Canino, depois de muito tempo, vem, mas, de novo, não tira os olhos de você. E quando o assistente entra onde eles estão, ele vai ver que o Whedon tá fazendo um levíssimo carinho, assim, na cabeça do Caninos, porque o Caninos também tá todo recuado, no sentido de deixa ou não deixa, porque é uma coisa assim, que o Caninos, assim, a gente não pode esquecer de uma coisa, o Caninos está esperando um castigo, porque ele machucou o Whedon, ele machucou o assistente e nada está acontecendo. É uma frase que se repete, e o castigo não vinha. A cada coisa que o Whedon ia fazer, ele achava, pronto, agora é agora. Agora eu vou receber o pagamento pelo que eu aprontei com eles.
mas o castigo não vinha. Isso, até os momentos em que, por exemplo, ele vai comer na mão do Whedon, ele vai achar que o Whedon vai aprontar, apesar de ser um momento mais... não é fofo exatamente, mas é um momento mais delicado da história. O Canino também tá de olho nisso, porque ele já entendeu que o homem, antes de castigar, ele é, sei lá, quase que romântico, assim. Só para que o castigo venha com mais peso depois. Mas o castigo não vinha. Então o Canino está muito, muito desconfiado. Mas realmente essa relação, ela vai ganhando ares maiores, realmente. Primeiro ele passa a gostar do Whedon e depois ele passa a amar o Whedon. E outra, assim, a amar mesmo, tá? Ele nunca vai ser o cachorro que vai demonstrar o amor dele, porque ele não, a vida dele a gente já percebeu que não abriu espaço para isso. Mas ele vai sofrer por dentro pelo Whedon, sabe? Ele vai preferir a dor e o sofrimento, mas só para estar perto do Whedon, do que o conforto de estar longe, digamos assim. Durante a noite ele sempre procura dormir perto ali, sei lá, da cabana, não sei exatamente do estabelecimento onde o Whedon tá, mas ele tá no frio, na neve, do que ir para um canto dos animais, assim, que estão mais protegidinhos, mais longe do Whedon. Ele sempre sabe onde o Whedon tá, está seguindo, sabe? E aí... obviamente não externamente, mas internamente ele me lembra, de novo, gente, as minhas referências, assim, são essas. De Mulheres Apaixonadas, de Heloísa, novela Mulheres Apaixonadas, de Heloísa, onde ela tenta recuperar o marido dela fazendo uma demonstração ali debaixo de um prédio, no meio da rua. Vou colocar a ceninha aqui. Então, é meio que Caninos Brancos quando ele acha que o Whedon pode estar agindo um pouquinho diferente com ele, sabe? Até que tem um momento que o Whedon precisa fazer uma viagem, uma pequena viagem, na verdade, mas o Caninos Brancos, assim, ele vai quase morrer de saudade. Literalmente morrer, tá? Mas o Whedon consegue voltar a tempo e em 2, 3 dias o Caninos tá pronto para outra. Em minha defesa, em inglês é canino ao menos, tá? É no singular. Então pode ser que esteja essa bagunça aqui na minha mente. Mas agora sim, o Whedon vai precisar fazer uma longa viagem de volta para casa e ele não vai poder levar o Canino vai ficar lá. E agora sim o Canino está lendo os sinais de que alguma mudança muito grande está acontecendo. Então ele já está todo arredio, dias antes. Acaba que no dia mesmo da viagem, eles prendem o Canino a porta da frente, a porta de trás, para o Canino não ir pro cais, porto. Nunca sei se tem diferença entre isso, gente. Mas no último segundo o Canino aparece ali todo ferido, ensanguentado, com um pedaço de vidro, porque não fecharam direito a janela, e aí ele conseguiu escapar pela janela. E aí meio que de repente, assim, essa parte é meio... ok, London, ok. O Whedon tá todo empolgado pra levar o Canino de volta pra Califórnia, se não me engano é pra Califórnia que ele vai levar pro verão da Califórnia. E obviamente quando ele chega lá, o que a gente vai ter é um pouco, assim, eu sei que não se enquadra exatamente, tá? Mas me lembra um pouco a ideia do super-homem do Nietzsche, aqui como seria algo como super-cão. Porque eu sei que o super-homem, ele está para além da sociedade, e aqui pelo contrário, o Caninos está cada vez mais se enquadrando numa sociedade. Então aí seria o extremo oposto, na verdade. Mas tem um quê de sempre estar vencendo o desafio, não importa o obstáculo que você ponha, ele vai ultrapassar, que não é uma surpresa nenhuma a gente ler o livro e achar que, com páginas de antecedência, que ele vai se acostumar a viver numa fazenda rodeado de gente que ele não suporta e só gosta do Whedon, mas ele vai aprender a gostar dessas pessoas porque são família do Whedon, então ele vai entender se é importante pro Whedon, é importante pra mim. Se o Whedon quer protegê-los, eu também os protegerei. Então ele vai aprender a respeitar o pai e a mãe do Whedon, a mulher do Whedon, os filhos do Whedon, vai aprender até a gostar dessas crianças. Lembra que as crianças da tribo indígena ele não gostava muito. Ele vai ter certas desavenças com os outros cães que tem por ali. Mas assim, gente, tem uma cena que eu assim, juro, eu achei hilária. Ele tá aprendendo ainda, gente. Ele é um cachorro que tá sempre aprendendo, sabe? Então ele chega ali no galinheiro e mata 50 galinhas, porque, gente, eu vou comer essas galinhas, o que eu não quiser também ficar aí. Mais ou menos assim. E obviamente que as galinhas eram da fazenda, não é assim que estavam perdidas por aí. E o Whedon, caramba, eu preciso eu preciso fazer ele entender. E quando ele come essas 50 galinhas, já tinha comido acho que umas 3 antes, que é aí que o Whedon fala, mas eu tenho que fazer ele entenda que é por causa das galinhas. Então eles deixam matar quantas galinhas ele quiser. É aí que ele mata as 50 galinhas, e aí sim o Whedon vai dar uma surra, e isso vai doer muito
no Caninos, porque a própria palavra do Whedon já doía. Quando ele entendia que ele tinha ido contra a vontade do Whedon, só do Whedon recriminá-lo verbalmente já doía. Aí imagina uma peia, digamos assim. Então ele recebe de novo uma peia do Whedon. Acho que nada comparado ao Belo Smith, mas uma boa peia, a pior peia que o Whedon já tinha dado nele. Mas aí, gente, ele entende que galinha pra ele é pedra. Não tem nada o que fazer. Você pode colocar 100 galinhas desfilando na frente dele que ele não vai tocar em nenhuma. Mas o mais engraçado é que o Lono vai dizer que ele meio que entendeu a lei errado. Porque agora ele não vai tocar em nada também. Ele não vai tocar em galinha, ele não vai tocar em animal selvagem, ele não vai tocar no passarinho que desceu aqui do lado dele. Ele, deixa aí, o Whedon não quer que eu toque, eu não vou tocar. Até que um dia ele vai ver um dos cachorros da fazenda perseguindo uma lebre lá selvagem e o Whedon incentivando esse cachorro ainda. Ele vai ficar, oi, eu não posso, e ele pode. Quase briga de irmão, né? Mas aí, mais chocante ainda é quando o Whedon vai dizer, pega, vai, Caninos. E aí o Caninos entende, começa a entender então que tem diferença entre os animais da fazenda e os animais selvagens, e o Lono vai dizer que ele inferiu a lei completa. Eu fiquei... Como é que você fala assim de um cachorro, sabe? Ou de um lobo que seja, mas inferiu a lei completa? Eu amei essa frase, eu amei. Acho que é uma das minhas frases favoritas desse livro. Mas a gente tem que entender que se o Belo Smith é o próprio canino selvagem que não foi regenerado, digamos assim, aqui ele vai matar o próprio ser que poderia ter sido ele numa forma humana. Vai ter um cara lá, eu acho que é Jim Hall, o nome dele acho que é esse, que foi um cara que era um delinquente, um fora da lei, ele foi preso, mas por incrível que pareça ele foi preso por um crime que ele não cometeu, apesar de ter cometido tantos outros. Quando ele é solto, na verdade ele foge, ele quer matar o juiz, e o juiz que o prendeu é o pai do Whedon. Então ele vai lá, se desloca lá pra fazenda. Só que nisso a notícia já correu e a esposa do Whedon faz com que o Caninos então passe a dormir dentro de casa. É um segredo só entre os dois. Ela acorda bem cedinho e todo dia tira ele antes do resto do povo lá acordar. Numa dessas noites, então, obviamente, esse Jim Hall chega lá e o Caninos entende pelo ar que tem uma coisa diferente. Porque, de novo, pela 10ª vez, ele é um lobo muito sagaz. Então, pela forma com que você se locomove, porque é diferente a forma que você anda pra falar com o dono do Caninos Brancos e a forma como você anda pra atacar a família do dono do Caninos Brancos. Então, rapidamente já se monta ali uma briga no escuro, é tiro e a casa inteira acorda. E aí você vai ver o Jim Hall no chão, morto, e o Caninos Brancos do outro lado muito ferido. Mas, de novo, o Jim Hall é um Caninos Brancos que não conheceu o afeto, que não conheceu o carinho. E é muito forte a ligação. E é um amor tão puro, né, de uma certa forma, ele salvou o Whedon Mestre Homem Branco do século XX, que salvou o Caninos. E a gente precisa entender, por exemplo, como é esse amor. Porque a parte principal do Caninos era a cabeça dele sempre estava livre, ele nunca entregaria qualquer área desta daqui numa luta, ou mesmo para qualquer pessoa, porque isso daqui é a parte vital dele, essa parte cabeça, pescoço. E quando o Whedon volta daquela primeira viagenzinha, que durou alguns dias, assim que o Caninos vê ele enfia a cabeça dele aqui entre a axila e essa lateral do corpo aqui, no sentido de, eu tava com saudade, parceiro. Então, dele ter feito isso, ele vai aprender. Como ele fez isso essa primeira vez por causa do desespero de ter visto o Whedon de volta, ele vai fazer isso várias vezes, vai ser normal pra ele. Assim como vai ser rotina o fato, ali na fazenda, vivendo com as pessoas, o fato dele aprender a rir de si mesmo, assim, meio que rir de si mesmo. Ele vai deixar com que os outros riam e ele vai fazer uma pose séria, tipo, não pode rir de mim, o que vai fazer com que todo mundo queira rir mais ainda dele, e ele vai se relaxando com essas risadas que fazem dele. Tipo, outra coisa que só o Whedon pode fazer, só o Whedon pode derrubá-lo no chão, tá? Outras pessoas não. Mas com ele entendeu essa brincadeira. Então são coisas assim que a gente vai entender e vai ficar tudo bem. Tem uma partezinha bem bacana que me lembra muito o Sonho e a Fúria do Faulkner, que é quando o Lono vai dizer que o Caninos Branco não entendia que ele talvez sentisse falta da neve. Né? Talvez se a gente pudesse ter acesso ao pensamento do Caninos mais estruturado, seria algo apenas como, nossa, mas que verão interminável faz aqui, né? Mas não essa sensação de neve. E me lembrou lá uma passagem do Benji, eu nunca lembro qual é o apelido do Benjamin naquele livro, que ele meio que, no Sonho e a Fúria, que ele meio que não sabe que tá sentindo falta da irmã. É mais ou menos a mesma coisa aqui, só que com a neve. E aí eu acho que o pináculo de tudo isso é o fato de agora o Caninos Brancos ter sua própria família. Quando ele chegou lá na fazenda, tinha uma cachorrinha que brigou com ele do momento 1 até um outro momento lá. Mas quando ela, assim, gente, ela brigou de uma forma tão, sabe, tão frontal,
que você já entendeu que mais pra frente vai rolar alguma coisa. É quase malhação, sabe? Quanto mais você odeia, mais vai ser o par romântico da temporada. E aí, realmente, o final do livro é ele reunido, então, com a família dele e deixando os filhos brincarem com ele. Olha isso, né, gente? Um lobo regenerado. Lembrando que essa é uma história de lobos, não é de homem, ok? Não é uma história sobre a humanidade. É isso então, cadê meu livrinho? Mas enfim, vocês já viram a capa também? Mas enfim, então é isso. Eu quero muito, muito, muito mais pra frente reler o Chamado Selvagem, porque eu não lembro direito tanto bem daquela história. Porque eu acho que a forma como eu me relacionava com o livro, como eu fazia minhas anotações eram diferentes e tal. Então isso ajuda até no processo de memorização para anos posteriores. Mas eu poderia ver meu livro, quer dizer, meu vídeo, viu? Porque eu acho que eu devo ter feito no mínimo um resumo completinho da história. Pra decidir qual é o meu favorito. Como eu acabei de ler Caninos Brancos, eu diria que Caninos Brancos é o meu favorito. Mas eu acho que eu precisaria realmente ler um pertinho do outro, assim, um após o outro, na verdade. É isso então, fica aqui mais uma vez o convite pra você me seguir lá no Instagram. De vez em quando eu dou minha cara a tapa por lá. Até uma próxima resenha, até um próximo vídeo. Até mais!